Boa noite, pessoal, tudo bom? Mais uma live aqui da terça-feira e hoje vamos falar sobre o concurso de Goiânia, principalmente, né, para o pessoal da educação. Na vigência, né, do concurso foi aberto um processo seletivo e vamos explicar todos os absurdos, né, que ocorreu nesse concurso. Eu peço que vocês enviem, né, esse link em grupos de concurso, né, que vocês fazem parte, seja de Goiânia ou não, porque é algo, né, que é referente à maioria dos concursos do país. Eu vou explicar sobre o concurso, sobre o processo seletivo que está em aberto, né, em ambos os casos. Então, assim, a nossa live hoje, né, para falar do concurso de Goiânia. E por que a gente está falando de Goiânia hoje, né? A gente costuma atender basicamente o estado do Rio de Janeiro, apesar do escritório ter processos em todo o país. Mas esse concurso de Goiânia que chegou ao nosso conhecimento me deixou realmente assim surpresa. Tem outros estados que têm procurado, já teve questões no Ceará, já teve questões no Pará. Acredito que eu devo fazer uma live sobre um grande concurso aqui que teve para o Pará. Mas hoje vamos falar aqui de Goiânia, né? E tudo que eu estou falando aqui são bases em dados públicos. Então, todas essas informações que eu vou dar para vocês, a gente consegue provar isso judicialmente, que é algo muito sério. Não é uma denúncia, não é que tem um print de WhatsApp que alguém falou, né? Recentemente no Rio teve uma denúncia, né? Que tem um vídeo, alguém falando que não sei aonde Eduardo Paes indicou não sei quem. Isso não é prova, isso é uma conversa, né? Que a gente não sabe se indicou, se não indicou. Até uma pessoa me perguntou, você viu isso aqui? Eu falei, isso é um print de WhatsApp, isso não é uma prova judicial, isso serve para você debater política, isso não serve para você iniciar, né, com o processo público. E como funciona, né, a nomeação dos aprovados no concurso público? Você faz inscrição, você é aprovado, você é convocado e você toma posse nesse concurso, né, de um cargo público. Então, você vai ser servidor efetivo, você vai estar vinculado ao estatuto do servidor daquele ente público. Qual a diferença de concurso público para contratação temporária? A Constituição de 1988, ela exige que, majoritariamente, a contratação de servidores para atuar no ente público é por concurso, né? Então, o concurso ele é um processo amplo, de igualdade com todas as partes, onde todo mundo tem o mesmo direito, né? Então, todo mundo tem o mesmo direito, o mesmo defeito, em par de igualdade. É basicamente isso que é o concurso público, para você exercer uma função pública de cargo de servidor efetivo. Contratação temporária, tem provas, né? Você preenche prova, alguns têm redação, outros têm análise de títulos. Já a contratação temporária, você passa por um processo seletivo, muitas vezes não tem prova alguma, é apenas análise de currículo e de títulos, e as pessoas... Deixa eu ver isso aqui, esse é um filtro? Ah, tá. E as pessoas que foram... onde é que eu tava, que eu vi aqui um perfil, eu fui ver o que era. Já... Contratação temporária é um processo seletivo, análise de currículo, e a pessoa não tem direito à estabilidade, né? Existem alguns requisitos a serem preenchidos, né, relacionados a contrato temporário, que tem a ver com o quê, né? O que é isso? Eu não sei mexer. Ah, carinha aqui. Ah, tá. É que eu coloquei um filtro, agora eu aprendi como é que tira. Nossa, agora a imagem ficou bem melhor. E a pessoa não tem, né, em relação ao contrato temporário, ela não tem vínculo com a fazenda pública, né? A contribuição previdenciária com o INSS, né? Com o regime próprio, e a temporária, ela não vai ficar lá para sempre. E a lei fala que contrato temporário, ele é permitido, porém, né, no caso de servidor da educação, contrato temporário só pode ser para substituir. Então, 20% dos servidores públicos podem ser substituídos, né, no caso da educação, por servidor temporário. Então, se o município tem na educação 2.000 servidores, 20% desse quantitativo pode ser substituído. Então, esse município só pode ter 400 contratos temporários. É assim que funciona. E o que ocorreu, né, lá em Goiânia? No edital, vamos focar aqui na educação, né, que foi o que abriu o processo seletivo depois.
a maioria das vagas é professor, né? Eram 6 vagas para arte, ciência, cada um desses são 6 vagas. Arte, ciências, educação física, geografia, inglês, intérprete de Libras, matemática tinha 18, pedagogia 18 e português 15. Eram os que mais tinham. Esses são os dados do concurso. Já o auxiliar, né? Tem auxiliar da educação. Auxiliar de atividades educativas foram 18 vagas de classificação geral desse concurso. O que aconteceu no processo seletivo, né? Esse auxiliar de atividades educativas foram 60 vagas, né? Então a gente já está falando de... Esse quantitativo aqui parece que é menor. Auxiliar de atividades auxiliar de atividades educativas aqui no edital foram 150 vagas. Auxiliar de atividades educativas no processo seletivo foram 60. Porém, foram convocados para tomar posse porque no concurso não estava delimitado por área. Era todo mundo, era todas essas vagas para toda a Goiânia. No processo seletivo foi delimitado por região. E são 5 regiões. Cada região chamou em torno de 1.000 a 1.500 pessoas apenas para atuar como auxiliar de atividades educativas. No total, são 5 regiões, eu contabilizei algo em torno de 10.000 contratos temporários na vigência do concurso, e nós estamos falando de 150 vagas do concurso para 10.000 contratos temporários na vigência do concurso. Eu nunca tinha visto uma loucura dessa. Pela primeira vez na história desse escritório eu vejo o quantitativo tão absurdo. Eu não estou falando de 10 vezes mais, eu estou falando de quase 100 vezes mais. Então assim, o que ocorreu em Goiânia é algo assim pra gente é uma novidade. E o que é pior, o professor do processo do concurso, a remuneração do concurso é R$ 2.701 para trabalhar 30 horas. R$ 2.701 para trabalhar 30 horas. No concurso, a remuneração é R$ 3.568,79. O que significa que o pessoal do processo seletivo ganha 1/3 a mais do que o servidor efetivo. Ou seja, aparenta para mim que o processo seletivo ele recebe a regência de turma e o servidor efetivo não. Nunca tinha visto contrato temporário receber mais servidor efetivo, geralmente é menos. Então assim, são dados absurdos. E no caso aqui do concurso, foram 7 vagas, 10 vagas. Em relação ao processo seletivo, foram 60 vagas. Ou seja, nós estamos falando de um quantitativo gigante de pessoas que foram convocadas a mais. Eu tenho aqui a convocação, essa convocação mais recente que teve, é de auxiliar de atividades educacionais. Foi uma convocação agora em... Deixa eu abrir aqui o arquivo. Abril de 2025. Então, são 4 regionais, 1, 2, 3, 4. Na primeira regional foram chamados 1.126 para tomar do contrato. Na segunda regional, 1.900, ou seja, 1.100 mais 1.900, a gente já está falando de 3.000. Na terceira regional, mais 1.300, 4.300. E na quarta regional, mais 1.300, 8.000. A gente está falando de 8.000 contratos versus 150 servidores efetivos convocados. Então, assim, eu acho um escândalo, né? Isso que está ocorrendo lá em Goiânia. Já, deixa eu ver se eu vejo aqui, de outro cargo. Tem convocações aqui de maio também. Então, assim, o quantitativo de convocado foi muito e infinitamente maior. Professor de educação física, né? Por exemplo, 23 foi convocado em um, 25 em outro, então já vai quase 50, mais 20, 70, mais 18, deixa eu ver, 50, 80 contratos. Isso que eu tô falando da convocação de maio. E o concurso tinha 6 vagas. O concurso pagando 2.700, o contrato recebendo 3.000 e... Deixa eu até me perdi aqui. 3.500. O concurso pagando 2.700. E
o contrato. Então, assim, deixa eu ver só, confirma aqui. Opa. Deu uma travada. O concurso paga 2.700, o contrato 3.500, estamos falando de R$800 a mais que paga para o contrato do que paga para o servidor efetivo, que dá em torno de 1/3 da remuneração, né? Ou seja, o contrato recebe mais, tem assim 50 vezes mais contrato que servidor efetivo e o contrato recebe 1/3 a mais que o servidor efetivo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Realmente, Goiânia me surpreendeu. E o que é que acontece, né, em relação a isso? Imagina, né, é algo que eu tenho debatido muito nos tribunais, o regime próprio de previdência, porque eu também atuo com direito previdenciário. O regime próprio de previdência tem 1.000 servidores ativos que contribuem com 14%, a contribuição previdenciária é de 14%. Então, 14% de 1.000 dá em torno, né, só vamos colocar assim, um número mais simples para fazer o cálculo, R$140. Então, né, esse pessoal contribui com R$140 para o regime próprio. Porém, tem 8.000 pessoas que contribuem com o INSS. O que vai acontecer? Quando o servidor efetivo se aposentar, ele não vai conseguir receber os proventos dele, porque não vai ter dinheiro no caixa, porque todo o dinheiro que era para estar no caixa está indo para o INSS, porque o servidor temporário, a benefício previdenciário dele é pelo INSS, não é pelo regime próprio, é pelo regime geral. A gente fala RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e o regime próprio, né? RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Então, assim, Petrópolis, por exemplo. Petrópolis, há um tempo atrás, ficou 2, 3 meses sem pagar aposentado, justamente porque não tinha dinheiro em caixa, né? Porque a aposentadoria de servidor público foi obrigatório ser regime próprio a partir de 1998, então a gente está falando de 30 anos. O pessoal contribuiu durante muito tempo, começou a se aposentar agora e esse quantitativo de contrato está praticamente impedindo que essas pessoas recebam o seu benefício previdenciário. Então, assim, administrativamente, não vislumbro nenhuma possibilidade do que possa ser feito. Mas se você foi aprovado num concurso, seja no de Goiânia, seja no Rio, e tem contrato exercendo a sua função na sua colocação, o que é que você pode fazer? Exige a sua posse, né? Você pega esses dados do contrato temporário, prova, né, como prova sobre preterição, para exigir a sua posse, né? Então, assim, cada caso precisa ser estudado individualmente, né? Então, assim, não é porque aconteceu em Goiânia, porque em Conceição de Macabu é a mesma coisa? Não, depende muito se teve alguma coisa em Conceição de Macabu, se teve alguma emergência, né? Tem várias possibilidades. Eu falo isso porque é de praxe, mas na maioria das vezes não tem. Então, assim, caso você tenha, né, alguma dúvida em relação a isso, se você foi aprovado no concurso, comente aqui para que eu possa te ajudar, tá bom? A estudar os próximos concursos, a gente vai salvando isso. Foi um município há um tempo atrás, não lembro se foi Paracambi, que a gente ia fazer uma live e eu salvei os dados na noite anterior, na segunda-feira eu salvei um arquivo no Excel, no outro dia não tinha dado nenhum, né? Então a gente sempre pega tudo isso aqui e salva, porque quando eles percebem que estão mexendo, né, nos dados da transparência, eles costumam dar um jeito dos dados darem uma sumida, né? Então, se a gente está fazendo a live é porque o escritório já tem todos os dados necessários, tá bom? Então, se você foi aprovado no concurso de Goiânia ou qualquer outro concurso e tem algo semelhante, ou você quer saber se tem algo semelhante a isso, que é essa contratação temporária, você entre em contato com o escritório que a gente vai te ajudar fazendo esse estudo, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus, obrigada.